Todo o entendimento, toda a sabedoria, toda a direção do Espírito vem do alto. Nada o homem pode receber se do céu não lhe for dado. Hoje nós falaremos sobre a alma, como é a nossa alma ao se deslocar desse corpo. Ao sair do corpo, desse corpo físico, como é a nossa alma? A nossa alma é como nós. Aqui fisicamente, a alma, ela possui a nossa forma, o nosso formato físico aqui desta carne, desta matéria. Se nós temos mãos, a alma também tem mão, tem cabeça. É exatamente como somos fisicamente. É a nossa alma espiritualmente. Porque o mundo espiritual e este mundo é o mesmo. Não existem dois mundos. Tanto o espiritual e o físico é um só. Porque se fossem dois mundos, não é? Os espíritos não teriam acesso a nós. É um só mundo. Por isso que é através da fé que nós entramos no mundo espiritual e é através da fé que nós conseguimos atingir o mal. Porque é um mundo, só que nós fomos criados no mundo físico. Então, esse mundo físico vê as coisas físicas. Nós não fomos criados para ver as coisas invisíveis do mundo espiritual, que é aqui no nosso mundo. É um mundo só. Só que os seres espirituais, tanto os anjos quanto os demônios, estão na parte espiritual. Por isso, quando a nossa alma sai do nosso corpo, automaticamente está no mundo espiritual, mas ele não mudou para outro mundo. É este mundo. Simplesmente deixou esta matéria física. Passou a ser totalmente alma. A alma é espiritual. E a alma não é espírito. Quando a alma sai desse corpo, ela já tem possuído a nossa forma. Ela molda-se ao corpo que ela se encontra. Então, quando sai em espírito, é o nosso corpo, totalmente nu. Se a pessoa morre com a roupa, claro, quando a alma vai sair, ela sai sem a roupa, porque a roupa não pertence ao corpo. Por isso que quando ali em Apocalipse fala sobre as almas debaixo do altar, essas almas estão nuas. Mas essas almas têm o corpo. Que corpo que se apresenta lá? É o corpo que tiveram aqui na Terra. A alma terá a sua altura. Se você é gordo, sua alma vai sair gordo. Porque a alma se moldou ao seu corpo. Por isso, se você ler ali em Apocalipse 6, no versículo 9, diz assim para você entender como é a sua alma depois da morte. Porque, na verdade, você se desliga desse corpo, você permanece você. Porque você é eterno. Você só vai ser condenado à morte eterna se você estiver do lado esquerdo, não é? Porque só existem dois lados. O lado direito dos salvos e o lado esquerdo dos condenados, que já está definido antes da fundação do mundo. Que nós vamos ler, você vai entender quem disse isso. Foi o Senhor Jesus. Porque eles já sabem, tanto Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, todas as almas vão ser salvas que não vão ser. Porque já viram isso antes da fundação do mundo. Não é? E essas almas, não é, que estão debaixo do altar, aqui em Apocalipse 6, versículo 9, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, porque o quinto selo é a altura da grande tribulação. Antes de começar a grande tribulação, já foram abertos 4 selos. Já se manifestou o anticristo, isto e aquilo outro, tudo tem que acontecer. E agora nós entramos na face da grande tribulação. É quando se abre o quinto selo. E diz assim, quando ele abriu o quinto selo, o nosso Senhor Jesus, João é que fala, vi debaixo do altar
Esse altar está no primeiro céu, onde se encontra Deus. Esse altar não se encontra no segundo céu, onde estão os anjos, onde está o paraíso, o Éden do céu. As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava, o testemunho do nosso Senhor Jesus, os que depois do arrebatamento, porque isso é depois do arrebatamento, ficaram, mas não negaram a fé. Disseram, já que nós não fomos arrebatados, também não vamos desistir. Porquê? Eles têm o conhecimento dessa palavra hoje e vão aplicar depois da grande tribulação, depois do arrebatamento. Eles têm consciência que terão que pagar com a sua própria vida. Então, essas almas que conhecem a palavra de Deus hoje e por algum motivo, não serão salvos, não serão arrebatados, então eles vão continuar a pregar o evangelho. Mas nesse tempo da grande tribulação, todos que falarem de Cristo serão perseguidos e serão mortos. Essas almas é que vão para debaixo do altar. Esse altar no céu tem o tamanho de uma cidade. É o altar de Deus, aonde, se acende o fogo, aonde estão os anjos de fogo, ali que servem a Deus. Então, esse não é um altar pequenininho que você vê por aí dentro das igrejas ou na rua, em qualquer lugar. Não, é um altar suspenso que está no céu, em fronte, diante do trono de Deus, que é enorme, do tamanho de uma cidade. Então, por isso é que diz que as almas estão debaixo do altar. São milhares e milhares, ou milhões de almas que irão ser salvas depois, do arrebatamento. Então, essas almas são as almas da primeira ressurreição. Por quê? Os que morrerem hoje e foram salvos, vão diretamente para o paraíso, como aconteceu com aquele ladrão na cruz que Cristo disse, ainda hoje comigo estarás no paraíso. Essas almas, nós hoje que morrermos, não vamos ficar adormecidos. Nós vamos diretamente para o paraíso, aonde, estava Lúcifer, aonde estavam esses anjos que são os demônios hoje. Nós é que vamos ocupar as suas casas. Nós é que vamos andar no paraíso que eles andavam. Por isso que eles lutam para que as almas não vá para esse lugar, Porque o Senhor Jesus uma vez disse assim, na casa do meu pai tem muitas moradas. Então, se as casas estão vazias, é porque um dia foram habitadas. E foram habitadas por quem? Por esses demônios que andam aí, batalhando dia e noite para que você não seja salvo. Para que você não venha habitar na morada deles. Porque essas moradas, estão vazias. Porque eles foram expulsos de lá, dessa morada. E eles sabem onde moravam. A qualidade dessa morada. Então, quem é que vai herdar aquela morada? São os salvos. Tanto nós hoje que, ao morrermos, seremos automaticamente ressuscitados, porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, Tanto nós somos ressuscitados e sendo colocados ali no paraíso, mas os outros que morrerão durante a grande tribulação, porque não foram arrebatados, depois de estarem debaixo do altar, diz assim, aqui, que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam do nosso Senhor Jesus. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quer dizer, eles foram levados pelos anjos para o primeiro céu e estão aonde? Debaixo do altar.
mas estão clamando por justiça. O sangue que foi derramado porque foram mortos injustamente por causa da pregação do Evangelho, assim também foi a morte de Abel. O sangue de Abel, o sangue de Abel, que era o sangue de justiça, clamava, era justiça, clamando a Deus. Porque foi morto por Caim. Foi injustamente. Assim é o sangue dessas pessoas, dessas almas, que foram mortas injustamente, que estarão clamando, mas agora essas almas estarão diante, não é? Debaixo do altar e diante do trono de Deus, clamando de noite e de dia. Diz assim: então, a cada um deles, desses que clamavam, foi dado uma vestidura branca. Quer dizer, para eles poderem, não é, vestir uma roupa branca lá do céu, que é uma vestidura branca, tem que ter um corpo. Então, você pode entender por aqui que a alma, quando sai do nosso, desprende do nosso corpo, se desliga dessa matéria, é exatamente igual a nós. A sua cara, se você é gordo, se você é magro, você vai como você é. Com a sua altura, com volume e tudo. Mas alma é você. Você simplesmente usa essa matéria. Se você sair de você mesmo, é você. Você vai ver que os seus pensamentos é você, que os seus sentimentos é você. Só que você não estará mais ligado a esse corpo. É você. E você estará ali diante do trono de Deus, debaixo do altar. E porque você estará clamando a Deus por justiça, então diz assim: e lhes disseram, foram-lhe dadas, quer dizer, as vestiduras brancas, uma roupa, para poder receber roupa porque tem um corpo, que é esse corpo espiritual que é a nossa alma. Alma não é espírito. Os anjos são espíritos, não é? Alma não é espírito. Vai receber um novo corpo semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, porque este é corruptível, não é? E não haverá mais morte para aqueles que estarão debaixo do altar e para todos aqueles, claro, que foram salvos porque creram. Porque o Senhor diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Foi o Senhor Jesus que disse isso. Então lhes foram dados o que eles deram, não, lhe disseram que repousassem ainda por um tempo, até que também se completassem o número dos seus irmãos que iam sendo mortos igualmente a eles. Quer dizer, até que se completassem todos, que o Senhor Jesus sabe, e esses todos, ele já sabe antes da fundação do mundo. Todas essas almas que estão debaixo do altar vão receber roupa. Roupa porque tem um corpo. Se a alma não tivesse um corpo, uma forma, não receberia roupa. Eles estão nus aí, ali no céu. E vão receber uma veste, uma roupa. Então, ao receber essa roupa, vão ficar o quê? Adormecidos. Que repousassem. Repousar quer dizer, vão dormir até que completarem, não é, o número dos seus companheiros que vão ser mortos como eles foram. E ao ser, no fim dos tempos, ressuscitado, quem vai ressuscitá-los é o nosso Senhor Jesus, que é quem? A ressurreição e a vida. O próprio Senhor Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, quem ressuscita é o Senhor Jesus, não é o Deus Altíssimo, não é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, que vai ressuscitar todas essas almas que estão adormecidas e que vão estar diante do trono do nosso Senhor Jesus. Então, esses são as almas da primeira ressurreição. Todas essas almas que estarão debaixo do altar são os da primeira ressurreição. Após isso, serão os da segunda ressurreição. Mas esses da segunda ressurreição, a Bíblia diz que não foram salvos, não é? Esses da segunda ressurreição são os da esquerda, não é? Porque quando o Senhor Jesus vir julgar todas as nações,
E isso está escrito lá em Mateus 25, para que você entenda, não é? Diz assim, quando vier o Filho do Homem, Mateus 25, 31, você pode ver ali, pode ver na sua Bíblia. Quando vier o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, na sua majestade e todos os anjos com ele, quer dizer, o Senhor Jesus vai estar ali no céu com todos os anjos com ele, ele sentado no trono, à direita do Pai. Então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, de todas as eras, de todos os milénios, desde o princípio do mundo até o fim do mundo, todas as almas, tanto os que estiveram aqui na terra, os que estão ali no inferno, vão estar diante do trono do Senhor Jesus. Só nós, os salvos, nós que cremos hoje e que formos arrebatados, não estaremos ali diante do trono do Senhor Jesus, porque nós não seremos julgados. Nós já somos salvos, nós já passamos diretamente para a vida, como está escrito. Estaremos ali no paraíso, aguardando o nosso Senhor Jesus para as bodas do Cordeiro. Mas estas almas, todas essas almas de toda a vida terrena aqui na terra e os que estão no inferno serão trazidas diante do nosso Senhor Jesus. Claro que os demônios, o diabo não estará lá, eles já estão condenados. Por isso é que a Bíblia diz que o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre, porque o inferno são todos os demônios que lá estão, porque o diabo primeiro já foi lançado já no lago de fogo e inferno. Depois é que será lançado todo o inferno, quer dizer, todos os demônios. Esses nem já estão julgados, nem vão comparecer diante do nosso Senhor Jesus. Então, essas almas que estarão à direita do Pai, não é? O Senhor Jesus diz assim, ele diz assim, então o rei dirá também aos que... Deixa eu passar para a frente, porque agora adiantei. Esse assim... Agora me perdi aqui, onde é que está? Por à direita, tal. Então dirão, o Senhor, quando foi, vimos, tal. Quando tiver, tal, onde é que ele está? O Senhor, quando virmos, eu estou com fome, então, de verdade, aqui, agora aqui. Mas está escrito aqui em 25, 31, não é? Que o Senhor Jesus diz assim, entrai na posse do reino do meu Pai, não é? Os que estão à direita aqui são as ovelhas, ele chama de ovelhas. Os que estão à esquerda, que são, depende da tradução, uns dizem que são os bodes, outros dizem que são os cabritos que estão à esquerda, que são os que vieram do inferno, não é? E estão condenados. Então, lendo, vamos encontrar agora aqui, diz assim, as nações serão todas reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Então entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Quer dizer, o Senhor Jesus, o Deus Altíssimo, antes de nós nascermos, ele já sabia da nossa salvação. Porque antes de nós viermos aqui para a terra, nós já estávamos ali no primeiro céu. E é para ali que vão todas as almas, não é? Que vão ser julgadas também. Essas almas, não é? Que receberam as vestimentas estão aonde? No primeiro céu. E depois foram adormecidas, quer dizer, né? Repousaram por um tempo até serem julgadas. Por quê? Porque não foram arrebatadas. Assim também foi antigamente que o Senhor Jesus falou quando chamou a Lázaro e até
uma menina que tinha 12 anos, que Jesus ressuscitou, e Jesus disse, não, eles não morreram, eles estão dormindo. Quer dizer, é o espaço, é o lugar que as almas que já estão salvas, não é, estarão para depois serem ressuscitadas, como estará essas almas que estão debaixo do altar. Porque as almas salvas, ainda que sejam aquelas que irão ser ressuscitadas, para o Senhor Jesus não morreram. Mas os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus se já morreu, que para que ele não se preocupasse quando o Senhor Jesus disse, não, Lázaro morreu. Então, eles disseram, então para que se preocupar, não é, com a morte, se ele já morreu? Mas Jesus foi lá para ressuscitar, para que se manifestasse a glória de Deus. E Jesus ressuscitou a Lázaro, trouxe a Lázaro de volta. Mas se fosse alguém que estivesse no inferno, Jesus não o traria de volta. Não ressuscitaria um condenado. Jesus nunca ressuscitou alguém que caísse no inferno. Que estivesse no inferno. Já está julgado, caiu lá, já está julgado. Mas aquela menina de 12 anos estava salva, porque era um inocente, não é? Todas as crianças pertencem ao reino dos céus. E Lázaro era um homem bom, um homem salvo, e Jesus conhecia o caráter de Lázaro. E Lázaro estava salvo, morreu. Então, Jesus trouxe de volta o salvo. Mas ele não traz de volta o condenado. Uma vez que caiu no inferno, já está condenado para sempre. E ele já sabe disso. Por isso é que ele diz assim, não é? Que o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Antes de Deus criar a terra, esses salvos já foram escolhidos por Deus. Ainda que alguém queira pregar o evangelho e faça o que fizer, mas se ele não foi escolhido pelo Deus Altíssimo antes da fundação do mundo, o próprio Deus sabe que ele não vai ser salvo, ainda que ele seja um pregador do Evangelho. É porque ele é falso. É porque ele não foi escolhido pelo nosso Senhor Jesus. Não foi. Mas aqueles que foram, Deus o guardará. Porque o Pai deu ao nosso Senhor Jesus. Deus é que guarda aqueles que estão predestinados à salvação. Você pode até pensar, você que ouve essa pregação, esse estudo aqui, eu não estou salvo, eu não sei se eu fui predestinado antes da fundação do mundo. Se você foi, o Senhor Jesus vai lhe chamar a seu tempo. A seu tempo, você encontrará esse rei. Ou você será salvo como foi o ladrão na cruz, em cima da hora. Você vai aceitar o Senhor Jesus no leito de dor, perto da sua morte, segundos antes de você morrer, minutos antes de você morrer. Além da salvação normal, só existe essa brecha na lei da salvação. E o Senhor Jesus permitiu que nós viéssemos a saber pela morte do ladrão na cruz, que em cima da hora, quem aceitar o nosso Senhor Jesus será salvo, ainda que tenha sido o maior bandido desse mundo, não é? O maior violador. O que for, o que ele fez, não interessa. O que esse homem fez ou o que essa mulher fez. Mas no último minuto chega alguém de Deus e diz, você aceita Jesus? E a pessoa diz que sim, aceita, então. Naquele momento, será arrancada a sua alma. E você será salvo. Por quê? Porque você foi predestinado para a salvação. Ele te escolheu. Mas você em vida, você não aceitou o Senhor Jesus. Você rejeitou, mas Ele te predestinou. Mas você não pode confiar a 100% nessa pregação. Por quê? É muito difícil ser salvo no último minuto da sua vida. Por quê? Você não sabe quando você vai morrer. Será que vai dar tempo para que chegue alguém até você e diga, e lhe pergunte se aceita o Senhor Jesus? Será que dará tempo de você dizer sim? É muito difícil. Muito difícil. Isso é somente para aqueles que estão predestinados.
Se você não tiver predestinado, você pode pregar o evangelho, você pode fazer o que você quiser. Você vai para o inferno. Você não foi chamado. E aqueles que foram chamados, ele justificou. E os que justificou, ele já tinha predestinado. Ele sabe quem é quem. Ele conhece todas as almas, todos os corações. Esse Deus que consegue prever, vê o futuro, não é injusto para ninguém, porque você tem uma vida toda para mostrar para ele. Uma vida toda. Ainda que você viva 20 anos, você tem uma vida para mostrar. Senão, Deus seria injusto. Quantas almas existem sobre a face da terra? Pessoas que nascem em países que têm outra religião que não é o cristianismo. Que culpa tem essa alma de nascer nesse país para que seja condenado? Mas ainda que nasça nesse país, se está predestinado, essa alma vai ser salva. Essa alma vai ser salva. Essa alma vai ser alcançada. Porque Deus tem o poder para rever, o Senhor Jesus tem poder para rever todas as ovelhas que lhe foi dado. Porque já lhe foi dado antes da fundação do mundo. Por isso é que o Senhor Jesus ainda não voltou. Porque ainda não alcançou todas as almas que têm que ser alcançadas antes do arrebatamento. Porque as outras almas serão depois do arrebatamento. Por isso é que essas almas estarão debaixo do altar. E isso faz sentido. Não é? Continuaremos a ler para que você entenda. Então, diz assim, as almas, não é? Os cabritos ou as ovelhas também fazem a mesma pergunta para o Senhor Jesus assim. O Senhor Jesus diz-lhe assim aos salvos, não é? Às ovelhas. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste-me ver. Este é o trabalho da evangelização que os servos de Deus fazem. Então, esses são os servos de Deus que irão ser salvos da primeira ressurreição. Então perguntaram os justos, os que serviram a Deus e foram salvos: Senhor, quando foi que te vimos? Com fome, com sede, tudo isso. O rei respondeu e lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Mas quem fará isso? É quem conhece a palavra de Deus, quem serve a Deus. Quem não serve a Deus jamais vai falar do Senhor Jesus. Jamais vai vestir aquele que está nu. Jamais vai dar um copo de água àquele que tem sede. Porque não conhece ao Senhor Jesus. Não aceitou o Senhor Jesus. Então, como é que poderá ser salvo? É muito difícil entrar no reino dos céus. Muito difícil. Jesus deu um grande exemplo, não é? Que é mais fácil um camelo, que é um animal enorme, entrar por uma porta estreita que um homem só consegue entrar de lado. É impossível. É muito difícil entrar no reino dos céus. Se é com sacrifício, com dificuldade, que o justo é salvo, como a Bíblia diz, aonde vai comparecer o ímpio, o pecador, as pessoas que não se arrependem nesta vida? E sem o arrependimento, como é que você vai entrar no reino dos céus? João Batista veio com a pregação do arrependimento. Né? Naquele tempo, antes do batismo com o Espírito Santo, as pessoas só seriam salvas se arrependessem no tempo de João Batista. Antes do tempo de João Batista, as pessoas eram salvas, não é? Na verdade, era só o povo de Deus por obedecer quem? Os mandamentos. Mas mesmo assim era muito difícil, não é? Cumprir os mandamentos. Muito difícil. Era quase impossível cumprir os mandamentos, não é? Por isso é que o povo de Israel contornava, não é? Por causa das brechas que deixaram ali os mandamentos ali de Moisés. E era muito difícil. Era difícil, era quase impossível, não é?
Só mesmo aquelas pessoas justas que andavam reta ali no caminho é que eram salvos, mas era muito difícil. Então veio a pregação de João Batista com arrependimento. Não é? As pessoas se arrependiam, não é? E seriam salvas. E depois veio o batismo com o Espírito Santo. E até nos dias de hoje, a pessoa crê e for batizado, como está escrito, e morrer nesse espaço de tempo antes de receber o Espírito Santo, porque a pessoa se arrependeu, a pessoa também é salva. A pessoa é salva, vai ficar adormecida para ser acordada na primeira ressurreição, que são as ovelhas, não é? Que estão à direita do Pai. E todos aqueles que estão no inferno são os que serão trazidos à presença do nosso Senhor Jesus, que estarão à esquerda, são os cabritos e os bodes. Esses, não é, serão, até o Senhor Jesus diz assim, malditos, não é? Até os chama de malditos, onde é que está escrito aqui, não é? Diz assim, então o rei também dirá aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Malditos, hein? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quer dizer, aqui o Senhor Jesus esclarece. O inferno não foi criado para o homem, para o ser humano, para nenhuma alma. Foi criado para Satanás. Foi criado para os demônios. Mas já que a humanidade escolheu a Lúcifer, o príncipe desse mundo, então vai para o mesmo lugar que Lúcifer já está condenado a ir. Isso já está profetizado, já está escrito. E ele e os demônios todos já sabem. Nem julgamento existe para eles. Já estão julgados. E todos aqueles que estão no inferno também já estão julgados. Já estão julgados. O Senhor Jesus só vai dar uma palavra para eles para que sejam transferidos para o lago de fogo e enxofre. E as outras almas da primeira ressurreição, porque as outras almas da segunda ressurreição são as almas do fim dos tempos. Você acha que irão aceitar o Senhor Jesus ali no fim dos tempos, se não aceitarem nos dias de hoje? Muito menos aceitarão. E virá um novo evangelho. E este evangelho que pregamos hoje irá desaparecer. Até os da segunda ressurreição não terão conhecimento dessa palavra. Nem da existência, talvez, do Senhor Jesus aqui na terra, nem da pregação do Evangelho. Serão outras gerações, porque após o arrebatamento começa o milênio, são 1000 anos. Depois de 500 anos do milênio, quem saberá do que existiu antes? Será tudo apagado. Os que nascerem, quando vier o novo Evangelho, a gente não sabe quem vai pregar, se são os anjos, será Deus vai usar alguém? Não vão aceitar, não vão crer. O mundo já estará muito desenvolvido. Vão crer na tecnologia, nas coisas deste mundo. E esses não ressuscitarão. Só os 144 mil, os da profecia, os que sabem do Deus Altíssimo. Mas o resto do mundo, eles não serão ressuscitados. Vão também ser transferidos para o lago de fogo e enxofre. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.